Bom dia a todos, irmãos e amigos. Aqui é o irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 30 de setembro, estamos aqui às 9 horas da manhã para gravar mais um vídeo e perseverar nesta leitura, alternando sempre Antigo e Novo Testamento, onde hoje no Antigo Testamento nós iremos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 7 e 8, e depois pularemos para o Novo Testamento, o livro de Judas, onde nós iremos ler por completo, do versículo 1 ao 25, tudo bem? A versão da minha Bíblia é a revista e corrigida, certo? E eu não trago aqui comentários dos textos lidos, lendo somente a letra pura da lei. Agradeço as orações por este projeto, já estamos entrando no dia 120 de leitura da palavra, de 365 dias, já quase um terço, né? Estamos aqui perseverando, graças a Deus. Em breve estarei posicionando a webcam e começaremos a leitura. Pegue a sua Bíblia e logo mais estaremos iniciando com oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria e entendimento, e para que ele repreenda durante esses minutos diante da palavra todo tipo de interrupção. Tudo bem? Eu espero por vocês. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória e a Ti todo o louvor. Estamos aqui diante da Tua palavra, meu Senhor, para iniciarmos mais um dia de leitura da Sua poderosa palavra. Muito obrigado, meu Pai, por este momento, que o Senhor vai abençoar e repreender todo tipo de interrupção que queira agora, meu Senhor, nos atrapalhar, seja humana, seja espiritual, que o Teu nome seja exaltado, glorificado e que possamos aprender sempre, Senhor, com as Sagradas Escrituras, que possamos colocar em prática e que possamos dar bons testemunhos como cristãos. Muito obrigado, meu Pai, por esta manhã. Abençoa grandemente, eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, segundo livro de Samuel, 2 capítulos hoje, o 7 e o 8. Capítulo 7 tem como subtítulo: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Versículo 1 fala: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Assim, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre.
Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa, que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer-se um nome e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. E confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: O Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: Edificar-te-ei casa. Portanto, teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Vamos agora ao segundo livro de Samuel, capítulo 8, tem como subtítulo As Vitórias de Davi sobre várias nações. Versículo 1 fala: E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg e Amar da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi jarretou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi o feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria e Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo, pois, Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi seu filho Jorão ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria e de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel.
e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Aleluia, glória a Deus. Pequena leitura, 2 capítulos, 7 e 8 concluído com sucesso. Vamos agora para o livro de Judas, certo? O livro de Judas, ele não tem capítulos, vai ser uma leitura contínua, tudo bem? Fica antes de Apocalipse, certo? Para facilitar os irmãos encontrarem. E vamos ler o livro por completo, porque nós seguimos um cronograma e iremos ler por completo, tudo bem? Então vamos lá, Novo Testamento, livro de Judas, versículo 1, tem como subtítulo prefácio e saudação, e o versículo 1 fala: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito.
Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus, que leitura maravilhosa, que lemos o livro de Judas, né? E vamos agradecer a Deus. Pai, a Ti toda honra, a Ti toda glória e a Ti todo louvor. Obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa grandemente, meu Pai, e nos dá força para continuar esta leitura. Já são 120 dias, Pai, que estamos perseverando. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um que está orando por este projeto e que está lendo esta palavra junto comigo. Abençoa grandemente as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos aqui terminar a leitura de hoje. Pegar aqui o nosso plano de leitura. Lembrando que o plano de leitura ele está disponível para que, se você quiser imprimir, para também marcar na sua casa. E está aqui. 120 dias de leitura da palavra. Antigo Testamento segundo Samuel 7 e 8. Leitura concluída. E o livro de Judas, Novo Testamento, versículo 1 ao 25. Hoje, 30 de 9 de 2025, graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Amanhã nós continuaremos, se o Senhor permitir. Muito obrigado a todos. Até amanhã.